Pessoal, boa tarde. Bem-vindos novamente ao nosso evento de seminários do Departamento de Computação da UFSCar, junto com a disciplina Seminários 2 da Engenharia de Computação. Hoje é a nossa última sessão do semestre 2 de 2021, né? A gente retorna com seminários no próximo semestre, a partir do dia 30 de maio. Hoje a gente tem aqui uma palestra muito interessante sobre o sistema eleitoral brasileiro, né, baseada nas urnas eletrônicas. Temos aqui o prazer de ter com a gente o professor Paulo Matias, né, especialista no assunto. E sem muito mais delongas, eu vou deixar ele se apresentar e falar para a gente, então, sobre esse tema tão interessante. Paulo, por favor, fica à vontade. Obrigado, Fred. Eu comecei a me envolver com sistema eleitoral de forma mais séria, né? Eu já li um pouco a respeito do assunto antes, mas eu comecei a me envolver de forma mais séria em 2017. Eu participei de testes públicos de segurança do TSE, junto com a nossa equipe de CTF, o Epic Elite Team, né? Então a gente montou uma equipe de 5 membros para ir lá para o TSE, testar as urnas, os testes organizados por eles. E a gente conseguiu execução de código arbitrário na urna, né? A gente conseguiu colocar nosso próprio código na urna que podia fazer qualquer coisa, né? Podia violar sigilo, desviar voto, etc. Então foi a vulnerabilidade mais crítica já encontrada nesses testes, tá? Então o TSE faz esses testes com regularidade. Essa foi a edição do evento que foi encontrada a vulnerabilidade mais crítica. E foi bastante interessante, né? A gente ajudou a corrigir essa vulnerabilidade, que teria sido desastroso, né, se chegasse na eleição sem corrigir isso. Mesmo que ela não fosse utilizada, poderia, se fosse encontrada depois da eleição, né, teria sido uma situação bem problemática. Então foi uma experiência bastante interessante. Eu não vou falar sobre isso está muito antigo já, lá de 2017. Eu vou falar agora sobre o futuro, né? Falar sobre o que a gente tem hoje e sobre o futuro, né? Então, construindo confiança no sistema eleitoral brasileiro. Então, a ideia aqui dessa apresentação é a gente entender por que a gente ainda precisa construir mais confiança do que existe hoje no sistema e como que a gente pode fazer isso. Então, o nosso sistema, ele é um sistema do tipo DRE, tá? Tem pessoas que traduzem DRE como coletor eletrônico de votos. Vocês vão ver essa sigla CEV, com tradução em português em alguns lugares, mas eu não gosto. Eu gosto de fazer uma tradução mais literal do inglês, que eu acho que preserva mais o significado. Seria a coleta eletrônica direta de votos. Significa que você está pegando os votos e está fazendo uma contagem eletrônica diretamente deles. Tá? Você simplesmente está contando. É isso, puro e simples. E talvez muitos de vocês já tenham brincado de fazer um sisteminha de votação. A ideia básica é isso aqui. Então, você tem um hash map ou um vetor, né, que seja de votos. A chave é o candidato, daí você vai lá e incrementa a posição. Né? Você começa com tudo zero, vai incrementando. Isso é um sistema DRE. Tá? De forma simples, é claro que a nossa urna não faz só isso. Né? Nossa urna tem uma cadeia de boot protegida, etc. Eu vou comentar mais para frente, né? Mas o conceito básico é esse aqui. Esse conceito ele foi, em determinado momento, muito usado pelo mundo. Lá, pelos anos 2000, tinha um monte de países utilizando. Eu coloquei aqui só um exemplo, tá? Se vocês procurarem na internet, vocês vão achar uns exemplos dos Estados Unidos também, que geralmente são umas telas touch, mas é até difícil de ver o que está acontecendo. Esse exemplo aqui da Índia, de 2010, eu acho muito mais interessante, que é simples de ver como que o sistema deles funciona pela foto, tá? Então, diferença básica, né, que eles não têm tantos candidatos quanto a gente, então eles conseguem colocar aqui uma linha para cada candidato. E daí a pessoa aperta o botão em quem que ela quer votar, ao lado da descrição do candidato, né? Aqui no caso tem
umas palavras aleatórias em ordem alfabética e uns desenhinhos, né? Numa votação real teria os candidatos. E daí as pessoas vão entrando na cabine, votando. Isso aqui é conectado por um cabo nesse dispositivo aqui, que é a unidade de controle. Uh, Se vocês olharem o artigo do Halderman, vocês vão ver uma engenharia reversa, que ele conseguiu basicamente furtar um equipamento desses, se trancar por um mês num laboratório e analisar. E daí ele publicou um artigo com a análise dele. Esse dispositivo aí ele ia contando e no final, digamos assim, o mesário, né? Não sei se a terminologia deles é a mesma do que a daqui. Apertava um botão para finalizar a sessão e aparecia aqui nessa tela aqui. São um display de 7 segmentos mesmo, tá? Aqueles displayzinho tipo de calculadora antiga. Isso mesmo. E aparece aqui a quantidade de votos de cada candidato. Sistema baseado em microcontroladores, tá? Bastante simples. Era assim que a Índia fazia as eleições dela. Bom, no Brasil, provavelmente todo mundo aqui conhece, né? Então a gente tem a urna aqui onde a gente vota. A gente tem bastante candidato, então a gente tem que apertar o número do candidato. A interface dela é bastante amigável, né? Mostra a foto do candidato, você consegue confirmar ou corrigir, etc. E isso é conectado a um terminal do mesário, onde em alguns lugares eles exigem que você coloque sua digital aqui para autenticar. Em outros lugares eles simplesmente digitam aqui o seu número de identificação para liberar a urna para você votar, né? E como que funciona o processo como um todo, né? O TSE, ele desenvolve o software, então o software da urna é desenvolvido pelo próprio TSE. Em determinado momento, eles congelam a versão do software, fazem um que é chamado de cerimônia de lacração, em que eles compilam esse software num computador na frente de um monte de gente. Então, imaginem você instalando um Gentoo, por exemplo, e um monte de gente assistindo, para quem conhece o Gentoo. Depois esse software é distribuído para os TREs. Os TREs usam cartões aqui Compact Flash, né? Memóriazinhas Flash para instalar esse software nas urnas. Aí ocorre a votação, a gente vai lá, vota, no final da sessão isso é fechado, e daí sai o total de cada sessão, né? Então aquela salinha onde você votou, o total dela é público, né? Você consegue saber na sala onde você votou quantos votos cada candidato teve, isso é uma informação pública. E ela sai de duas formas, ela sai com um chamado boletim de urna, que é impresso, uma impressora que tem na própria urna. Tem uma assinatura digital nessa versão impressa e, além disso, o pessoal vai lá e assina, né, com caneta. E sai também um pendrive que eles chamam de mídia de resultados, que é a mesma coisa que tem no BU, só que é um arquivo digital e ele está assinado digitalmente também. Isso daí é transmitido por VPN para o TSE, e o TSE faz a totalização disso e vai divulgando na internet. Tá? Então, essa parte de totalização aqui é bastante robusta, né? A gente tem o mesmo dado sendo publicado de duas formas diferentes, né? Tudo com assinatura digital, etc. É bastante robusta, mas a etapa aqui de votação ainda gera desconfiança em alguns eleitores, né? E aí a gente tem um enunciado do nosso problema, né? Não basta o sistema ser honesto, as pessoas têm que confiar que ele é honesto, né? Por isso que a gente está falando de construir confiança. Então, o problema todo é que o sistema eleitoral ele tem que convencer o eleitor de que o voto dele está sendo contabilizado mesmo, né? Que não está indo para outro candidato ou sendo descartado ou alguma coisa do tipo. E isso daí, como eu falei, é um problema que aconteceu no mundo todo. Vários países estavam utilizando esse tipo de sistema, né? E lá no começo dos anos 2000, o pessoal não sabia muito bem como fazer para melhorar isso.
Mas a situação estava bem complicada, várias pessoas reclamando sobre isso, e daí a ACM, né, para quem não conhece a ACM, é a nossa entidade de classe internacional, né, Association for Computing Machinery. Então, pensem, por exemplo, tem a Sociedade Brasileira de Computação, né, que é a entidade de classe nossa, né, da computação nacional. Se for para nível internacional, a gente tem a ACM, né. E daí eles soltaram um pronunciamento oficial. Basicamente, eles pedem para que sejam seguidas as melhores práticas de segurança e de engenharia de software, pedem para que seja utilizada uma trilha de auditoria física, por exemplo, em papel, para que a pessoa possa verificar o seu próprio voto, né? E que esses registros sejam tornados permanentes e não voláteis como numa memória de computador. Então, basicamente, esse foi o pronunciamento oficial da ACM em 2004. Em 2006, um pouco depois, o Rivest, que é um grande criptólogo, né, ele é um dos inventores do RSA, que é um algoritmo bastante famoso, ele enunciou o princípio da independência de software, que é um princípio simples e que engloba, digamos assim, tudo isso que o pessoal estava discutindo em uma única frase, né? Então, um princípio bastante elegante. E daí ele fala que um sistema eleitoral é independente de software se uma modificação não detectada ou erro no software não puder causar uma modificação não detectável na contagem do resultado. Depois, esse princípio foi modificado para englobar também o sigilo, né? Que um erro não detectável não deveria também prejudicar o sigilo. Tá? Mas o princípio básico é esse. E daí o que aconteceu? Ao redor do mundo, o pessoal foi seguindo aquela recomendação, né, similar à recomendação da ACM em 2004, e foi acrescentando ou trilhas de auditoria em papel, né, que você vota na máquina de votar e ela imprime a mesma coisa que ela está te mostrando na tela, e isso cai numa caixa lacrada, e daí você guarda para você poder conferir a contagem depois. Ou tecnologias parecidas, tá? Então tem, por exemplo, Ballot Marking Device, que basicamente é um dispositivo de assistência, né? Que, por exemplo, como que um deficiente visual vai marcar um xizinho numa cédula, né? Então você tem um computador que tem um leitor de tela, etc., e marca para a pessoa um xizinho num papel e depois ele é contado. E tem os simples scanners óticos, né, que a pessoa vai lá e marca direto no papel. Então, todo esse tipo de tecnologia aí sendo utilizado ao redor do mundo, exceto Brasil, Butão e Bangladesh, né, de acordo com esse levantamento da Folha, né, Folha de São Paulo no ano passado, que ainda utilizam o sistema DRE em 100% do país, né? Ainda não começaram a migrar para outros sistemas. Aqui são alguns exemplos em mais detalhes também da reportagem da Folha, de alguns países. A Índia, que eu tinha mostrado o sistema em 2010, que era DRE, eles acrescentaram, isso aqui já existia, né? Isso aqui também, eles acrescentaram esse módulo do meio, que é uma impressora, né? Então a pessoa vê aqui, através de um vidro, o candidato que ela votou, e depois isso aqui é cortado e cai lá dentro, para eles terem uma versão em papel para conferência. E daí tem, nos Estados Unidos, tem uma mescla de sistemas, mas o que mais é utilizado é scanner óptico. Então, em vez de você marcar o seu candidato no computador, você marca direto num papel e depois você escaneia. Então, o computador entra só numa segunda etapa, né, depois de você já ter votado. Na Argentina tem a boleta única eletrônica, que você constrói o seu voto num computador, né, numa máquina de votar. Ele grava esse voto num chip de RFID que tem nessa boleta eletrônica, né, que é tipo um cartão de papel com um chip lá dentro. Ele também coloca uma versão impressa do seu voto, né?
em texto plano, que você consegue ler, mas você também consegue pegar esse RFID, né, esse chip, e ir em outro equipamento para verificar se está gravado o candidato em quem você votou mesmo. Aí quando você estiver satisfeito, você vai lá e deposita isso numa urna. E na Venezuela é um sistema ah, parecido com o da Índia, mas a pessoa tem contato com o papel, né? Em vez de ficar através de um vidro. Mas por que que o Brasil não adotou esse tipo de sistema, né? Tentaram inserir na legislação várias vezes para que esse tipo de sistema fosse adotado, então teve tentativas de diversos partidos políticos, tanto de esquerda quanto de direita, para fazer isso. No final, nunca dava certo. E o que aconteceu no final é que houve uma politização do tema, né? Então a gente tem hoje candidatos que falam coisas parecidas com essa frase, né? Se a urna não for desse jeito e eu perder a eleição é porque foi fraudada. Existe um preconceito com o uso de papel, então muita gente só porque o sistema envolve como uma parte do sistema, né, mesmo que o sistema ainda seja eletrônico, ainda tenha componentes que garantem a autenticidade por meio de criptografia, tem pessoas que só por ter papel lá no meio já acham que é retrocesso porque papel é algo que não é tecnológico, né? Existe uma preocupação forte do TSE com a necessidade de manter custódia dos papéis por um tempo após o término da eleição. Então, basicamente, eles querem ser capazes de rapidamente fechar a sessão depois da eleição e não ter que ficar guardando nada. Então, a mídia eletrônica é muito boa para isso, porque eles simplesmente transmitem isso pela rede e acabou, não tem mais o que dar problema, né? E eles se preocupam muito se eles tiverem que guardar esses papéis por um tempo até que eles possam ser contados, né? Então, por quanto tempo eles vão ter que guardar, em que situações que esses papéis vão ser verificados, tudo isso, esses procedimentos geram preocupações neles, tá? Medo de aumentar a vulnerabilidade do sistema vandalismo. Então, o que você faz, por exemplo, se alguém for lá e colocar fogo no saco de papéis, né? O que você faz? Tá, você pode manter uma contagem eletrônica em paralelo, né? Você conta eletrônico na urna e se você não tiver o saco de papéis, você usa o eletrônico. Mas será que não vão fazer estardalhaço por isso, né? Estratagemas de pessoas querendo colocar em xeque a lisura da eleição. Então, uma pessoa pode combinar com um vândalo para ele ir lá vandalizar a urna e depois falar, não, isso aqui foi destruído porque essa urna estava comprometida, então essa sessão aqui tem que ser invalidada, né? Então, claro, isso daí tudo se poderia escrever uma série de procedimentos, né, a serem seguidos, assim como existe em outros países também têm os seus procedimentos eleitorais para lidar com esse tipo de situação. Se poderia escrever uma série de procedimentos, mas o TSE fica muito preocupado porque o brasileiro é bastante criativo, né? A gente sabe que tem pessoas que são bastante criativas para cometer fraudes, né? Então, existe outra forma de satisfazer o princípio de independência do software, sem ser essa forma? Então, na mesma reportagem da Folha, a gente tem o retrato de outro país, que é a Estônia. A Estônia faz votações pela internet. Na verdade, você pode escolher se você vota pela internet ou se você vota presencialmente, num local. Mas, quando você vota pela internet, você tem uma garantia criptográfica de que o seu voto foi contabilizado como você depositou. Tá? Então, é disso que se trata um sistema verificável fim a fim. E a partir de agora eu vou, para ser mais sucinto, né, eu vou utilizar a sigla E2E, que significa End-to-End em inglês. Tá? Então, quando eu falar de E2E, eu estou falando de sistema verificável fim a fim, que é um sistema que te fornece uma garantia criptográfica de que o seu voto foi realmente pro candidato que você escolheu. E, bom, tem bastante gente da comunidade UFSCar assistindo e
Não sei há quanto tempo vocês estão na universidade, mas talvez alguns de vocês já estejam há algum tempo e já tenham participado de alguma eleição da UFSCar, né? Então, as eleições da UFSCar para conselhos e até para a reitoria têm sido feitas aí pelo sistema Helios, que é um sistema verificável fim a fim de votação pela internet, né? Então, para quem não conhece, como que funciona o Helios? Você tem lá a sua cédula virtual, né? Sua cabine de votação virtual com a sua cédula virtual, você escolhe aqui o candidato que você quer, depois você revisa, mas não vem ao caso, e no final você recebe ah, o seu voto cifrado. Não é bem o seu voto cifrado, na verdade, é um hash do seu voto cifrado, tá? Mas como é improvável, né, você conseguir uma colisão do hash, acaba dando na mesma, né? Você tem o seu voto cifrado que você consegue resgatar do servidor depois, você procura aqui por esse hash e você sabe que ele está íntegro, tá? Então você localiza o seu voto aqui por meio dessa string aqui que está selecionada, e daí você tem certeza que ela está lá no bolo de cédulas e foi contabilizada no final, né? Ah, e isso não viola o seu sigilo, porque aqui você não consegue decifrar isso aqui para dizer em que candidato que você votou. Está cifrado e não é qualquer pessoa que vai conseguir decifrar, tá? Mas como que isso funciona, né? Então, para a gente depositar um voto, a gente constrói, lá no caso tinha 5 candidatos, né, no exemplo que eu mostrei, então você constrói um vetor de 5 posições, coloca 0 em todas as posições e coloca 1 na posição correspondente ao candidato que você quer votar. Aí você cifra o seu voto com a chave pública combinada de diferentes apuradores, que o sistema também chama de trustees. Então, por exemplo, no caso da UFSCar, a gente geralmente tem as comissões eleitorais, né, e daí a gente pega vários membros das comissões eleitorais e cada um tem um par de chaves, chave privada e chave pública, né? A chave privada, esse membro de comissão eleitoral mantém em sigilo junto com ele, e a chave pública é divulgada pelo próprio sistema, tá? Todo mundo tem acesso à chave pública. Então, você, na hora que você vai votar, o software lá da urna, ele pega as chaves públicas de todas essas pessoas, né, da comissão que estão como apuradores e combina numa única chave e usa isso para cifrar o voto. Aí, um grifo aqui, a cifração é não determinística. Ou seja, se você cifrar o voto no mesmo candidato várias vezes, cada hora vai dar um resultado diferente. É isso que quer dizer que ela é não determinística. Por que que isso é importante? Se ela fosse determinística, se você, toda vez que você votasse em pato, desse sempre o mesmo resultado, seria muito simples eu descobrir quem votou em pato, né? Porque todos teriam aquele rastreador idêntico, né? Então, quando a gente usa a cifração não determinística, a gente evita isso. Cada pessoa que votar em pato vai ter um voto, uma versão cifrada do voto diferente, por mais que o voto original aqui seja o mesmo. E daí você gera provas de conhecimento zero. O que são provas de conhecimento zero? Um nome enigmático, né? A prova de conhecimento zero é uma prova de um enunciado matemático que revela somente o fato de que esse enunciado matemático é verdadeiro. Não revela mais nenhuma informação a respeito das variáveis que você está tratando, tá? Isso é uma prova de conhecimento zero. Por isso que a gente chama conhecimento zero. Você não dá conhecimento a um atacante de nada além daquilo que é necessário do enunciado matemático que você está fazendo, tá? Então, a gente gera uma prova de conhecimento zero de que cada valor desse vetor ou é zero ou é 1. Tá? Veja, isso é numa prova só. Se eu gerasse uma prova de que é 0 e uma prova separada de que é 1, eu estou revelando o conteúdo dele. Não é isso que eu estou fazendo. Estou gerando uma prova, abre parênteses, de que é 0 ou 1. Tá? Tá na mesma prova. Vejam como é interessante, né? E a gente gera uma outra prova de que a soma de todos os valores do vetor é 1. E daí, juntas, essas duas provas garantem... primeiro que você não vai colocar valores aqui que não fazem sentido, né? Que você não vai colocar aqui, por exemplo, 2 para um candidato e dar 2 votos para um único candidato, ou que você vai colocar aqui um -1 e daí vai subtrair voto de um candidato.
e garantem também que você está votando num único candidato. Tá? Você juntando essas duas provas, você garante que você está mandando para o servidor um texto cifrado que faz sentido, que na hora dele contabilizar não vai ferrar com a contagem. Tá? E daí como que a gente faz a apuração? Bom, esses vetores cifrados vocês podem ser somados sem precisar decifrá-los antes. Essa é a mágica, tá? Então a gente simplesmente pega os votos cifrados de todo mundo e soma. E aí a gente tem um vetor cifrado do total. Simples assim. Tá? O que faz essa mágica por baixo dos panos? É o que a gente chama de criptografia parcialmente homomórfica. O que significa homomórfica? Simplesmente significa que ela é uma criptografia que permite que você faça operações aritméticas em cima de uma mensagem cifrada sem precisar decifrar antes. Isso que significa homomórfico. E por que parcialmente? Porque a gente só precisa de uma única operação matemática, que é a soma. A gente não precisa das outras. Tá? A gente não precisa somar, multiplicar, dividir, a gente só precisa somar. Então a gente escolhe um esquema de criptografia homomórfica parcial que permita só operação aritmética de soma. Cada um dos apuradores calcula uma parte dos fatores de decifração usando sua chave privada. Tá? Então a gente tem aqueles vários apuradores, eles têm que se reunir para poder decifrar esse total. E daí um apurador honesto deve recusar-se a realizar esse processo para decifrar votos individuais de eleitores. Isso aqui garante que esses votos não vão ser revelados. Né? Se eu convencer todo mundo de uma comissão eleitoral a se reunir e decifrar o voto do Fred, por exemplo, obviamente eu consigo descobrir em quem que o Fred votou. Mas se eu tiver uma única pessoa honesta na comissão que se recuse a fazer isso, eu não consigo descobrir. Então a gente divide a confiança entre essas pessoas, N pessoas. Se uma delas for honesta, você já tem um sistema seguro. E tem formas bastante eficientes de você dar uma garantia física extra para isso. Então, por exemplo, você pode fazer uma cerimônia de apuração e daí as pessoas usam as chaves lá e você usa uma chave, por exemplo, num dispositivo de hardware que autodestrói a chave depois que ela foi usada aquela vez, né? E daí você tem uma garantia extra física, né? Além da honestidade das pessoas de que só quando elas se reuniram naquele momento que elas estão usando essas chaves. E os apuradores geram provas de que produziram os fatores de decifração corretamente. O que são essas provas? São provas de conhecimento zero também. É uma prova de conhecimento zero de que o apurador conhece uma chave privada correspondente à chave pública que está divulgada para ele e que o fator de decifração que ele está divulgando nesse momento corresponde à decifração do texto cifrado da soma já computada, né? Já feita a soma de todos os vetores cifrados. Formalmente é isso. Informalmente, né, é uma prova de que a decifração da parte dele foi feita de forma correta. E daí você consegue pegar... Todas essas provas são divulgadas na internet, você consegue pegar isso tudo depois e executar um algoritmo para checar as provas. Qualquer pessoa faz isso e verifica que esses cálculos foram todos honestos. Tá? Então isso que é a grande sacada. Mas aí a gente ainda tem um problema. Como garantir que meu computador cifrou o candidato que eu escolhi? Na literatura a gente chama isso de cast as intended, né? Que seria depositado como de acordo com a intenção do eleitor. Por que isso é um problema, né? Você está usando lá o seu computador para votar, você não sabe, por exemplo, se o seu computador está com um malware, né? O seu computador pode estar infectado, esse malware altera o comportamento do seu navegador, ele se insere lá e daí você acha que votou no pato e na verdade você votou no ganso, né? Isso é um problema. Como que você faz para evitar esse problema? Então, em 2006, Benaló, né, que é um pesquisador da área, ele propôs o que a gente chama de desafio de Benaló, Benaló Challenge. Então você oferece para o usuário, né, e isso existe no Helios, né, então aqui eu vou mostrar os exemplos da UFSCar também. Você oferece para o usuário a opção de descartar uma cédula e
ao descartar a cédula, ele revela a semente usada para cifração. Você tendo a semente aleatória que foi usada para cifração, você consegue refazer a cifração exatamente do jeito que ela tinha sido feita. Inicialmente, isso torna a cifração determinística. Então, eu consigo, sabendo que eu votei no pato e que a semente foi um determinado número que o sistema me passou, eu consigo juntar essas duas informações, refazer a cifração exatamente da mesma forma, e daí eu tenho que ter exatamente o mesmo voto cifrado, vou tirar o hash dele, eu vou ter exatamente o mesmo rastreador de cédula. Tá? E por que que isso é interessante? Porque eu posso levar isso para um outro computador e fazer essa verificação nele. E se esses computadores não tiverem comunicação entre si, né? Se um deles estiver offline, por exemplo, não teria como esse computador adivinhar em quem que eu votei, né? Então, você pegaria aí uma possível fraude executada por malware, tá? Então, como que isso funciona no Helios? Você clica naquele link lá, auditar cédula, ele abre a sua cédula, vejam que essa semente aleatória não é algo tão simples assim, né? Ele gera para você um JSON, né? Que tem a semente aleatória, tem outras informações, né? Aqui tem até o seu voto cifrado aqui junto. E daí você consegue transportar esse JSON para outro computador, você cola ele numa página que não depende de servidor, é client only, e daí você pode hospedar essa página no seu próprio computador. Ou você baixa um utilitário de terceiros e coloca nele. E daí você cola aquele JSON e daí ele te mostra tudo, né? Ele recalcula seu rastreador de cédula, né? Que é o hash do voto cifrado, e daí você vê que é igual. E você confere aqui também se é a mesma opção que você tinha selecionado na cédula. Só que essa metodologia aí, né, esse desafio de Benaló, ele tem algumas questões, né, tem alguns requisitos para que ele funcione bem. Então, o software não pode ser capaz de prever que o usuário vai pedir para descartar uma cédula a fim de auditar, ou também às vezes usa o verbo desafiar a cédula, tá? Então, se esse software aí, pela minha interação com ele, a forma como eu estou interagindo com ele tiver qualquer indício que eu pretendo descartar essa cédula, ele pode desligar, né? O malware pode desligar o comportamento desonesto dele só quando ele sabe que eu vou descartar e auditar minha cédula. E quando ele sabe que eu não vou fazer isso, ele se comportar de forma desonesta, né? Então a gente tem que ter cuidado com a forma como a gente constrói a interface gráfica para o usuário, para não deixar evidente para um possível malware que o usuário vai fazer essa ação. Tá? O usuário precisa ser incentivado a realizar o desafio. Isso é uma grande dificuldade. Diversas eleições que foram feitas ao redor do mundo com o desafio de Benaló, as pessoas percebem que é difícil você educar o eleitor a realizar o desafio. Tá? Então, a maioria das pessoas fica com preguiça ou acha que não é necessário e daí não faz. E o ideal seria você ter uma boa cobertura, né? Uma porcentagem significativa de pessoas fazendo o desafio de Benaló. Então, existe um desafio até de pesquisa aí de qual que é a forma mais efetiva de você educar o seu eleitorado para que seu eleitorado realize o desafio de Benaló. Tá? E o usuário precisa saber, né? Isso daí também é um outro ponto de educação do usuário. O usuário precisa saber que pode desafiar a urna com votos em outros candidatos, não só no candidato que ele quer votar, né? Então, suponha que o Ganso ele é líder de uma facção criminosa, né? E daí ele quer que você vote nele. Então ele vai lá e faz o que a gente chama de voto de cabresto, né? Ele vai lá e fala, você vai votar em mim. Então eu quero que você gere para mim lá uma cédula com o desafio de Benaló, mostrando que você votou em mim. Você pode gerar para ele, não tem problema nenhum. Só que aí você precisa estar bem informado. Tá? Então você precisa estar informado de que você pode fazer isso, que você pode gerar uma cédula dizendo que você votou no Ganso, descartar essa cédula e levar para o Ganso para dizer que você votou nele.
Isso daí não vai ter problema nenhum. Depois você pode votar no pato e o ganso não vai ter como saber que você votou no pato. Então você tem que educar o usuário de que isso é possível, né? É possível enganar a pessoa que está tentando coagir, né? Enganar, ou a gente chama de opressor também, né? Aquele que coage. O desafio de Benaló é a única alternativa na literatura? Não, né? Então, justamente por conta dessa dificuldade que foi observada aí de você educar os usuários, existe uma pesquisa aí bastante ativa de outras formas de resolver esse mesmo problema, né? Então, uma forma são os códigos de retorno, o return codes. Como que funciona? Basicamente, cada eleitor recebe uma tabela antes do início da eleição, com um código aleatório associado a cada candidato. E a tabela que cada eleitor recebe é diferente, né? Então, o código do candidato A que vai aparecer para mim é diferente do código do candidato A que vai aparecer para você. E quando você vota, o servidor do sistema de eleição ele devolve para você o código correspondente ao candidato que você escolheu, né? Então, ele tem uma forma lá de calcular esse código sem que ele fique sabendo qual que foi o seu voto. Então, existe um protocolo criptográfico para isso, ele te devolve. E isso te dá uma garantia que o cálculo foi correto, mas sem revelar em quem você votou. Basicamente, é uma mágica assim que acontece. No entanto, imagine fazer isso para uma lista gigante de vereadores ou de deputados estaduais, né? Então, é muito complicado a logística se você tiver muitos candidatos, né? No entanto, esse mecanismo já foi utilizado em votações reais, tá? Então, teve votações online na Noruega em algumas ocasiões que utilizaram esse mecanismo. Bom, qual que é o problema de fazer votações pela internet? O problema básico é coação, tá? Ou seja, o voto de cabresto. Esse é um problema básico, essencial, que você não consegue resolver a contento, porque simplesmente a pessoa que quer te forçar a votar nela pode vir aqui fisicamente atrás de você, atrás do seu ombro e ficar observando você votar. E daí ela consegue ver em quem você votou. E quando você está votando presencialmente, isso não acontece, porque você está numa cabine de votação e você tem uns oficiais da eleição para garantir a sua segurança física, né? Para eles olharem que não tem ninguém atrás de você olhando e forçando você a fazer alguma coisa. Então, por isso que a votação presencial é inerentemente mais segura contra a coação. É claro que tem outros problemas também, né? A votação pela internet, mas esse é o principal problema no momento da votação, né? Um outro problema que vale a pena mencionar, por exemplo, que com certeza aconteceria no Brasil numa votação online, seria candidatos fantasma, né? Quer dizer, eleitores fantasma. Candidatos fantasma também existem, tá? Mas não é, não é problema do sistema de votação. Mas a gente teria, com certeza, eleitores fantasma, né? Então, pessoas que não existem de verdade e que estão lá votando, né? Existem casos aí de pessoas que têm título de eleitor, né? A pessoa tem mais de uma identidade, a mesma pessoa tem mais de uma identidade e tem título de eleitor em diferentes sessões eleitorais, né? E daí o TSE às vezes pega essas pessoas cruzando a biometria, né? Vê que a pessoa tem a mesma digital. O fulano que vota na sessão eleitoral de uma cidade tem o mesmo digital do cicrano que vota numa cidade a 300 quilômetros de distância. E aí vai ver o cara pega um ônibus toda vez que tem eleição para votar duas vezes no mesmo deputado estadual, né? Então acontece esse tipo de coisa. Mas isso você poderia, né? Claro, você poderia resolver antes da eleição, né? Você poderia ter uma verificação de identidade rígida para ver se todas as pessoas que estão autorizadas a votar existem mesmo, né? Não é um problema do momento da votação. Aí tem uma dúvida, né? Bom, como votação online tem esses problemas, é possível usar E2E em votações presenciais? É possível e já foi utilizado algumas vezes, tá? Então, aqui tem um exemplo de um sistema que é verificável fim a fim, foi utilizado na votação de Tacoma Park, no estado de Maryland, dos Estados Unidos, em 2009, que é o Scantegrity 2.
Esse sistema ele é baseado em papel, então é parecido com o sistema de scanner óptico, né? Que é utilizado hoje majoritariamente nos Estados Unidos. Só que em vez de você marcar um xizinho, você usa uma caneta que revela uma tinta invisível que tem aqui do lado do seu candidato. E daí você pode anotar essas duas letras que foram reveladas a hora que você passou a caneta. E você destaca isso, leva para casa, e aí você deposita só a parte de cima. O scanner já escaneia e já contabiliza. E depois você pode ir num site e digitar o código aqui da sua cédula, e daí ele vai mostrar a L, e daí você sabe que a sua cédula está no bolo mesmo e foi contabilizada. Então é algo bem simples de entender, né? Qualquer leigo entende como que isso aqui funciona e você consegue convencer a pessoa que o voto dela não foi subtraído mesmo, né? Então é um sistema interessante pela simplicidade, né, das pessoas entenderem. Mas você tem que ter alguns cuidados, né? Claro, né? Então suponha que antes de você revelar o bolo de cédulas, essa pessoa consiga sair e revelar para o opressor, né, a pessoa que está coagindo ela, esse número de série aqui da cédula e o que apareceu para ela. Bom, como que ela ficou sabendo disso se ela não votou, né? Então ela consegue gerar uma prova de voto, né? Então você tem que tomar cuidado com alguns procedimentos para impedir isso, né? Tem que ter esse cuidado com procedimentos. Você tem que fazer de uma forma que a pessoa consiga observar o voto de outras pessoas, né? Opa, deixa eu ver alguém aqui que votou na pessoa que está me coagindo. E vai lá e vê qual que é o número da cédula dessa pessoa e o código, e daí engana o opressor, né? A pessoa que está coagindo. Tem que ter procedimentos para isso. Aí tem uma variação do Stack-Integrity que é mais robusta, que é o Pre-AVOT. É bastante curiosa essa variação. Até onde eu sei, ela não chegou a ser utilizada em uma votação oficial, né, de cargos para governo, mas eles chegaram a propor o uso no distrito ou estado de Vitória, na Austrália, em 2012. Né? Chegaram a propor, mas acabaram não utilizando. Funciona basicamente assim: você recebe uma cédula que a lista de candidatos está ordenada de forma aleatória. Então, cada cédula que tiver lá disponível para você pegar e votar, vai ter essa lista aqui ordenada de forma aleatória. E daí você marca um X no candidato que você quer votar, e daí você destaca aqui no meio e você descarta. Você destrói essa parte da esquerda, você fica só com a parte da direita. E daí você deposita isso aqui. E daí é interessante porque bom, você pode escanear isso aqui e depois levar isso aqui para casa. Você não precisa deixar isso aqui de posse da autoridade eleitoral. Né? Então, não precisa manter a guarda, né, dos papéis. Esse número aqui, na prática, você pode colocar aqui uma versão cifrada da coluna da esquerda, né? E você faz um esquema que você precisa, para decifrar isso aqui, você precisa distribuir a confiança entre várias autoridades, né? Faz um esquema de apuradores ou trustees para você decifrar isso aqui e recuperar a coluna da esquerda. E daí existem protocolos criptográficos para você fazer uma mistura dessas cédulas antes de você fazer essa decifração, e daí você não consegue mais linkar qual cédula era qual. Então isso acaba ficando um mecanismo bastante robusto, né? Você tem... acho que talvez o ponto mais fraco seja logo antes de você disponibilizar a cédula para as pessoas, né? Que se alguém for capaz de abrir todas as cédulas e escanear para ver como que elas estavam ordenadas, ela consegue violar o sigilo. Mas se for cuidadoso, né? Só você lacrar cada uma individualmente, ninguém vai conseguir fazer isso em larga escala. Então é um sistema bastante interessante, bastante robusto, tá? E aí a gente tem sistemas que são adaptações para mais diretas para a votação presencial, dessa forma como a gente viu que a gente vota no Helios, né, que é um sistema originalmente feito para a internet. Então tem o Wombat, que foi utilizado para votações internas de um partido de Israel em 2012. Ele funciona bastante parecido com o Helios, então você primeiro se identifica para o mesário,
Aí você vai lá numa máquina de votar, escolhe em quem que você quer votar. E daí, análogo ao Helios, né, que te mostra um rastreador de cédula, que ele imprime na forma de um QR Code, mas aí não é só o hash do seu voto. Seu voto cifrado inteiro está dentro desse QR Code. E daí você tem a opção de você pegar esse QR Code para você depositar ou de você fazer o desafio de Benaló. Então, você escolhe seguir e depositar, você pega esse QR Code do jeito que está aí e deposita. Se não, ele continua imprimindo e daí ele imprime um segundo QR Code que tem a semente aleatória para você poder fazer o desafio de Benaló. E aí você pode pegar esses dois QR Codes, levar em uma outra máquina e verificar se isso aqui corresponde mesmo ao candidato que você tinha escolhido. E daí você, obviamente, não consegue mais depositar essa cédula, né, porque o sigilo dela está violado. E daí é interessante também que a autoridade eleitoral não precisa manter a guarda dos papéis após a votação, a pessoa pode só escanear esse QR Code e levar para casa. Bom, além disso, ele imprime uma versão em texto plano do voto que a pessoa dobra e deposita em uma segunda urna. Isso aqui não é essencial para o funcionamento do sistema, foi algo que eles adicionaram para que o sistema fosse mais compreensível por leigos que eventualmente não acreditem na matemática de como isso aqui funciona, né? Então você tem uma contagem que é feita por aquele algoritmo lá de criptografia homomórfica que eu mostrei para vocês e uma segunda contagem que é feita direto com cédulas tradicionais em texto plano. E daí você pode conferir as duas e comprovar para as pessoas que a matemática funciona mesmo. Mas isso gera outros inconvenientes, né? Sempre é chato você ter duas contagens, porque o que você faz se as contagens não baterem? Qual das duas vale, né? Então gera mais procedimentos para você pensar. E a gente tem o Election Guard, que na verdade é uma biblioteca open source da Microsoft, está lá no GitHub da Microsoft. E daí eles se juntaram com uma entidade sem fins lucrativos dos Estados Unidos que se chama Voting Works e eles fizeram uma urna baseada nessa biblioteca e eles utilizaram na cidade de Fulton, no estado de Wisconsin, em 2020. O Election Guard, o desenvolvedor principal dele é o Benaló. Tá? O Benaló trabalha na Microsoft e é o desenvolvedor principal do Election Guard. Então ele é bastante parecido com o Helios, porque o Helios não foi feito pelo Benaló, foi feito pelo Ben-Adida, mas o Ben-Adida ele utilizou o algoritmo que tinha sido proposto pelo Benaló, né? Então eles são bastante parecidos, só que o Election Guard ele é uma biblioteca, não é um sistema, então você consegue adaptar ele a necessidades especiais. Ele tem uma versão em C++ que é mais otimizada, né? O Helios é exclusivamente em Python. Ele tem uma API mais flexível, então ele tem vários features aí nesse sentido, né? Mas é bastante parecido, no fundo, é bastante parecido com o Wombat. Você recebe aqui também um QR Code com o seu voto cifrado, que você pode levar para casa, para ver que o seu voto está no bolo mesmo, e você também consegue fazer o desafio de Benaló em cima desse QR Code, ele revela a semente, você descarta a cédula, mas você consegue ver que ela continha o candidato que você votou mesmo. Bom, maravilha, por que a gente não usa isso no Brasil, né? Então, não é tão simples assim. Em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, em 2020, a gente teve 1.997 candidatos a vereador. No estado do Rio de Janeiro, a gente teve, em 2018, 2.396 candidatos a deputado estadual, e a perspectiva é que isso aumente, né? Então, estimativas conservativas, aí a gente deve trabalhar com uma figura de uns 3.000 candidatos. Então, o vetor que representa o voto é gigantesco, né? Vai ser um vetor de 3.000 posições. Então, logo as provas de conhecimento zero, que a gente precisa calcular, são gigantes e lentas de calcular. E aqui a gente tem uma estimativa com Election Guard de quanto que demoraria para calcular nesse cenário aí de 3.000 candidatos. Seria cerca de 3 minutos para você gerar um voto. Então, imagina que você colocou um voto para um único cargo na urna e a urna fica pensando por 3 minutos para gerar o seu voto. E depois, se você quiser desafiar esse voto, né, descartar esse voto e auditar, você vai ter que pegar, voltar para a urna depois para votar de verdade e esperar mais 3 minutos. E se você quiser fazer esse processo várias vezes, né, é um grande problema.
E, além disso, tem o problema do tamanho do voto, né? Então, o voto cifrado, junto com as provas de conhecimento zero, fica gigantesco, né? 4 mega por voto. Tudo bem, você pode comprimir, mas imagina você armazenar, transmitir esses votos aí do Brasil todo, né? Não é trivial, não é algo que escala muito bem. Então, a gente tem aí, como temas de pesquisa, as seguintes perguntas, né? Existem algoritmos ou formas de representação mais eficientes para votação com criptografia homomórfica? Será que eu consigo, por exemplo, em vez de representar como aquele vetor de zeros e um e com um, eu consigo representar de alguma forma mais eficiente? Então, tem essa pergunta, nessa questão de pesquisa. Outra questão, seria interessante a gente retornar para um outro tipo de algoritmo que era usado antigamente pelo Helios, né, antes desse algoritmo baseado em criptografia homomórfica, que são as mixnets. Então, o Helios utilizava mixnets. Existem várias formas de implementar mixnet. Aqui tem só uma forma que é mais simples de entender, que imagina que você votou em A e que você tem 3 apuradores. Então, você cifra esse A com as 3 chaves, e daí isso vai passar pelos apuradores. O primeiro apurador vai decifrar com a chave dele, mas ainda não tem acesso ao voto porque está cifrado com a chave dos outros apuradores. Aí ele mistura antes de passar para o próximo, embaralha esse vetor, não conta quem está em cada posição. O próximo vai decifrar com a chave dele, ainda vai estar cifrada com a chave do outro, mas ele embaralha de novo. E daí, por fim, esse terceiro aqui decifra, e daí só aí você tem o conteúdo do voto. Então, você desvincula o voto decifrado do voto cifrado, né? Por causa dessas misturas. Então, o funcionamento básico é esse, mas é claro, você precisa ter prova de conhecimento zero de novo, que é para você provar que esses votos não foram adulterados na hora de misturar. Então, existem esquemas de prova de conhecimento zero para você provar que a saída é uma mistura da entrada. Será que seria interessante voltar para as mixnets? Que aí você poderia ter aqui como texto cifrado simplesmente um número do candidato, né? Não precisaria ter um vetor gigante. Será que isso seria um retrocesso, né? Aí, como reflexão, coloco aqui que o primeiro protocolo prático, né, para sistemas eleitorais que é resistente a computadores quânticos, né? Porque o algoritmo que é usado lá no Helios e no Election Guard, ele é baseado numa cifra chamada El-Gamal, que é uma cifra que, se você resolver um problema matemático chamado problema do logaritmo discreto, você consegue decifrar os votos, tá? Então, a solução para o primeiro protocolo prático, né, que você consegue utilizar na prática, que foi proposto esse ano pelo Diego Aranha nesse artigo aqui, ele utiliza uma abordagem de mixnet, tá? Então, ele utiliza cifração baseada em reticulados, no inglês LETs, que são construções que, até onde se sabe, são resistentes a computadores quânticos, e usam um esquema baseado em mixnet. Tá? Então, talvez seja interessante, né? Utilizar mixnet. Aí, no ano passado, né, teve o Workshop de Tecnologia Eleitoral, um evento que acontece a cada 2 anos dentro do Simpósio de Segurança de Sistemas Computacionais, SBSEG, né, da Sociedade Brasileira de Computação. Teve uma mesa redonda e daí participaram pessoas do TSE, participaram pesquisadores da comunidade internacional também. A gente discutiu algumas coisas. Foi engraçado porque é bastante difícil o pessoal da comunidade internacional entender por que a gente não usa trilha de auditoria em papel. Mas, enfim, nessa ocasião, o pessoal do TSE reafirmou interesse em que eles já tinham demonstrado em outras ocasiões de implementar a E2E no sistema brasileiro. Né? Então, em diversas ocasiões eles demonstraram esse interesse, aí eles reafirmaram, e mais tarde, no mesmo ano, o TSE iniciou um projeto chamado Eleições do Futuro, no qual eles resolveram financiar a pesquisa acadêmica em sistemas eleitorais. Né? Então, eles escolheram para coordenar esse projeto o Laboratório de Arquitetura de Redes de Computadores, LARC, da Escola Politécnica da USP. Mas o LARC
está desenvolvendo esse projeto em parceria com outras instituições, né? Então, está em parceria com a gente aqui no UFSCar, com pesquisadores da UFPA, a Universidade de Aarhus, na Dinamarca, né, que é onde está o Diego, e dentre outras. Tem 2 pontos principais nesse projeto, né, que o TSE tem interesse, que é estudo de alternativas para a implementação de E2E no sistema brasileiro e redução de custos de execução do processo eleitoral. E daí, só comentando um pouco sobre essa questão de redução de custos e oportunidades relacionadas ao hardware, né, é importante frisar aí que é importante você ter um hardware seguro na urna, né? Então, o sistema atual ele já é projetado para ter uma cadeia de boot segura. Então, claro, assumindo que não tem falhas, né, em nenhum ponto dessa cadeia, você tem uma garantia de que o software que está executando na urna é um software escrito pelo TSE mesmo. Tá? E eles chamaram esse mecanismo que eles implementaram de TDRE, que seria Trusted DRE. E, bom, isso seria interessante manter, né, essa cadeia de boot segura, porque simplesmente introduzir o E2E não torna o sistema fortemente independente de software. O que é esse conceito de fortemente independente de software? É um conceito introduzido por Stark e Wagner num artigo em 2012, que eles colocam o seguinte: para um sistema ser fortemente independente de software, se ocorrer uma falha no software, essa falha pode ocorrer de forma espontânea ou por um ataque, não importa para o conceito de fortemente independente de software. Tá? Se ocorrer uma falha, você tem que ser capaz de recontar os votos sem pedir para os eleitores votarem de novo. Basicamente é isso. Então você não perde os votos que já aconteceram. Se isso aconteceu, seu sistema é fortemente independente de software. E a gente não tem isso introduzindo o E2E, porque você não consegue recomputar os votos que já foram depositados se você colocar em dúvida os seus votos cifrados, né? Por exemplo, se você faz um desafio de Benaló lá e descobre que o voto está cifrado incorretamente, como que você vai ter certeza que os que foram depositados lá atrás foram cifrados corretamente, né? Então supostamente você teria que ou anular uma sessão ou chamar as pessoas para votarem de novo, você não consegue simplesmente recontar, né? Você não tem um sistema fortemente independente de software. Tá? Então, continua não sendo possível tolerar que ataques ao sistema tenham sucesso. Né? A gente apenas ganha uma forma de detectá-los caso aconteçam. É possível tornar um sistema fortemente independente de software? É possível, tá? Então, o Wombat, com aquele negócio que eles colocam que eles fazem de fazer uma segunda urna com texto plano, aquilo te permite utilizar o texto plano como um backup, por exemplo, para você recontar caso dê algum problema com o texto cifrado. Só que, de novo, você tem toda a inconveniência de você gerar os procedimentos para isso, né, documentar muito bem e você se resguardar se alguém quiser vandalizar o sistema e utilizar os seus procedimentos para pôr em dúvida a eleição. Né? Então, é sempre complicado você ter 2 contagens paralelas. Mas, fazendo isso, você teria um sistema fortemente independente de software. Mas, mesmo assim, seria importante se proteger de ataques para evitar desgaste. Né? Então, se por algum motivo dá qualquer divergência, você vai ter desgaste, por mais que você consiga provar lá matematicamente que você corrigiu o resultado, que o resultado que você tem agora está certo, vai ter gente duvidando. Então, é bom evitar qualquer problema. Né? Então, a gente tem a situação atual do hardware da urna. Né? O projeto é feito para que o software funciona em hardware de cerca de 10 anos atrás, porque o TSE ele mantém vários modelos de urna funcionando ao mesmo tempo. Então, a gente tem 2, 3 modelos de urna de anos diferentes rodando numa eleição. Lá, depois que chegam os 8, 10 anos de idade, eles descartam as urnas. Tá? Até lá eles mantêm, tem que ter retrocompatibilidade. E na época que as primeiras versões com cadeia de boot segura foram lançadas, não tinha soluções prontas no mercado que satisfizessem os requisitos do TSE. Então, eles acabaram desenvolvendo um dispositivo de segurança e armazenamento de chaves baseado no microcontrolador ARM. Está descrito uma versão inicial dele nesse artigo que eu coloquei o link aqui. A que está na urna não é igual, tá? Teve modificações, etc. Mas é o conceito básico que está nesse artigo que eu linkei aqui. E ele foi retrofitado numa placa-mãe do PC com arquitetura Intel de 32 bits. Então, até hoje, a urna usa processador Intel de 32 bits. Tá? O software dela, né, é para 32 bits.
Então, se a arquitetura fosse toda repensada do zero, a gente teria, além do espaço para redução de custos, a gente teria possíveis benefícios adicionais. Quais benefícios adicionais a gente teria, né? Então, algumas oportunidades que eu enxergo, né? Então, a urna atual usa Linux, que é software livre. Por que a gente não pode usar hardware livre também, né? Seria muito interessante. Será que se a gente usasse um processador livre, por exemplo, o RISC-V, que é uma arquitetura livre, que tem vários cores livres seguindo essa arquitetura implementados aí disponíveis para você usar, será que isso não poderia ajudar a autoridade eleitoral a exercer ainda mais controle sobre a cadeia de produção da urna, né? Evitar possíveis ataques de cadeia de produção, etc. Seria interessante, né? Provavelmente. Como exatamente isso poderia ser operacionalizado, né? Também é uma questão de pesquisa. E mecanismos de boot confiável open source tendem a sofrer maior escrutínio da comunidade do que uma solução proprietária que é só o TSE que usa. Então seria interessante usar algo que é adotado em larga escala e que está open source, que várias pessoas olharam para conferir se está tudo certo. E a gente tem 2 exemplos aqui, tem o OpenTitan da Google, que é um projeto que está lá no GitHub, que eles fazem esse chip, mas todo o projeto do chip está aberto. E tem o Precursor da Bittrusted, que é uma placa baseada em FPGA, e daí eles fazem essa cadeia de boot confiável dentro do FPGA. E, para finalizar, né, gostaria de divulgar aqui que a gente tem vagas, né? Então, em breve, a gente vai anunciar um processo seletivo para uma iniciação científica em conjunto com esse projeto Eleições do Futuro do TSE, tá? Então, fiquem ligados. Então é isso, pessoal. Foi meio corrido aí, muita coisa para falar, mas eu fico aberto para perguntas. Muito bom, Paulo. Muito legal, interessante. Pessoal, perguntas, fiquem à vontade para abrir o microfone e perguntar. Se quiser perguntar pelo chat, pode fazer também, que eu repasso aqui para o Paulo comentar. Quer perguntar alguma coisa? Então, a gente pode perguntar alguns comentários aqui do Paulo. O Paulo, dentro desse modelo atual nosso, né, que é o modelo DRE, além do que você comentou, para evoluir para um hardware aberto, faz sentido, né, algumas demandas políticas de agregar uma impressora, por exemplo? Então, isso de agregar a impressora, na verdade, originalmente não era uma demanda política, né? Originalmente era uma demanda técnica, isso foi feito em vários países, só que acabou virando uma demanda política porque as pessoas começaram a utilizar isso para dizer, se não colocar vai ter fraude, né? A partir desse momento virou uma demanda política. Mas seria uma evolução possível do sistema que outros países adotaram. É claro que vem também como eu falei, com os procedimentos que você tem que definir muito bem para que isso seja operacionalizado de forma correta, né? Então, você ir direto para um sistema fim a fim, né, um sistema I2E tem suas vantagens, né? Na verdade, quando você vai para um sistema I2E, você está garantindo, como diz o nome, fim a fim, que o seu voto está lá no bolo, né? Então é diferente, por exemplo, de você ter um bolo de papel e daí você depende da custódia desse bolo de papel ter sido feita de forma correta para que não tenha sido subtraído nenhum voto, né? Aqui não, estou te dando uma garantia matemática que não foi subtraído nenhum voto, né? Então, de certa forma, é algo mais forte, né? Tem suas vantagens e desvantagens, né? Talvez seja um pouco mais difícil de operacionalizar em outros aspectos, né? Mas... Bom, o Lucas quer fazer uma pergunta. Vai lá, Lucas, por favor. Matias, você falou da cadeia de confiança de boot do software da urna. E também você falou também da independência total de software. No caso, um ataque de software seria possível de você detectar a partir da cadeia de hardware, certo? Só que você conseguiria, até mesmo nos dias de hoje, fazer um ataque de fault injection, por exemplo, no hardware e fazer um agente malicioso na cadeia de confiança da urna? Então, é difícil, né? Porque o fault injection é difícil, porque para você fazer fault injection, você vai ter que abrir, né? Porque você tem que interagir direto com a placa, você vai ter que abrir.
Aí você vai violar lacre. Tudo bem, talvez você consiga vazar esses lacres e pôr outro lacre no lugar, ou usa o truquezinho, né? Tem um amigo que tem um truquezinho de usar álcool isopropílico, que ele diz que ele consegue tirar qualquer lacre e pôr de volta, né? Não vou dizer o nome dele, mas o Lucas conhece, sabe quem que é que eu tô falando. Sei, sei. E, bom, você faz isso, beleza, mas você vai fazer isso e você vai manter o hardware ligado. Ninguém vai desligar esse hardware porque vai ficar volátil, né, o código que você injetou lá, né? Ninguém vai desligar esse hardware até o momento que você vai precisar fazer o ataque. Então, teoricamente é viável, mas na prática é bem difícil de fazer, né? Ainda mais em escala. Beleza. Bem mais. Bom, em função do nosso horário aqui já um pouco avançado, eu vou, então, agradecer ao Paulo, abrir para ele fazer os comentários finais, se quiser. E obrigado, pessoal, obrigado pela presença de vocês aqui durante o semestre, né? Paulo, por favor, pode fazer os seus agradecimentos aí, se quiser colocar mais alguma coisa sobre o tema. Bom, agradecer novamente aí pela oportunidade de apresentar aqui nos seminários, agradecer ao Fred, agradecer a todo mundo que está assistindo e ressaltar aqui, né? Fiquem atentos que a gente vai fazer esse processo seletivo aí. Muito bom. Hora do nosso streaming. Interrompendo a nossa gravação.